Os preços recordes dos grãos, aumento nos preços dos combustíveis e das embalagens, impulsionados pela pandemia da Covid-19, guerra ali que a gente tem ainda no leste europeu, tem levado ao aumento nos preços de frangos e ovos. Vamos falar ao vivo com o presidente da Associação Goiana de Avicultura, o Cláudio Faria. Oi, Cláudio, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Acabamos de ver uma reportagem sobre os números de embarques aí em relação às exportações de frango, com um excelente desempenho. Também mostramos um dos destaques do simpósio, que foi agora a história de sucessão familiar e sustentabilidade na propriedade da Luciana Dalmagro. E claro, que a gente continua esse assunto tão importante, né? Falando um pouco também agora para o lado do mercado em relação a essa pressão nos custos de produção. Como o produtor goiano, principalmente, tem lidado com essa situação? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que acompanham o programa. Então, em Goiás não é diferente. O Brasil e o mundo, né, sofre com a inflação de energia, de combustíveis, aí você citou, alimentos, principalmente produtos agrícolas que tiveram altas excepcionais aí nos últimos 2 anos, e agora com o pico de pandemia e também com efeitos da guerra, provocam restrição ao acesso a essas matérias-primas. O Brasil tem abundância, porém concorre com outros mercados que compram os produtos e levam, né, importam do Brasil. A nossa avicultura tem buscado soluções em tecnologia, em escala de produção, que é relevante também no nosso setor. E um dos fatores de competitividade que influenciam muito aqui a nossa avicultura é a questão das distâncias, né? Nós, Goiás, produzimos 3 vezes o consumo interno, né, de frango, e a gente tem que colocar esse excedente em outros estados e em outros países. E Goiás, ele é comparado aos principais estados produtores, tradicionalmente do sul, é mais distante, né, dos principais centros consumidores e também dos portos, né, onde a gente consegue alcançar as vendas para outros países. Então, o nosso desafio, eu posso dizer que é um pouco maior do que as demais aviculturas, e de uma forma ou de outra, né, com tecnologia, com capacitação, com muita disciplina, né, e com a escala, a gente tem conseguido ter um crescimento maior do que a média nacional. Muito bom você destacar isso, né? Porque realmente você citou os pontos fundamentais, né? Que é planejamento, disciplina, capacitação profissional, a questão de organização, de tecnologia, como usar essa tecnologia a favor também do segmento da área da avicultura e, claro, aplicar ali todo o conhecimento e o planejamento. Então, por meio de todos esses fatores, vocês têm conseguido, de alguma maneira, se sobressair e, claro, né, continuar na atividade. É isso que vocês têm recebido aí por parte de alguns dos avicultores, é isso? Exato. Goiás é a 5ª maior avicultura brasileira, corresponde hoje a quase 9% da produção nacional, né? A nossa cadeia produtiva, considerando aí esse braço tão importante que são os avicultores, né, o produtor rural, empregamos mais de 30 mil trabalhadores diretos, né, entre frigoríficos e granjas, e a gente fala aqui muito em nossas conversas, os empregos, né, o movimento econômico, a distribuição de renda, que é uma característica da avicultura, ficam aqui no estado de Goiás, né, e a gente coloca fora do estado o alimento para compor aí a mesa do consumidor, né, o frango, a proteína animal com melhor custo-benefício, disparado, mesmo com algumas altas recentes aí em função dos custos, coloca a proteína na mesa do consumidor, independente da classe social e independente também do estado e do país. A gente consegue estar presente aí em mais de 150 países, né? Excelente. Claro, ainda quais são os desafios, o que vocês têm passado, de alguma maneira, não só para os produtores, né, para os pecuaristas que lidam com o frango, mas também em produção de ovos, que o que a gente tem em conversa com analistas aí do segmento é que esses preços, né, de custos, infelizmente, eles tendem a se manter elevados, não há uma projeção, uma janela onde a gente consiga observar aí um ritmo de desaceleração, ou seja, essa pressão sobre os custos continuam elevadas, ou seja, então
é realmente tentar aumentar essa margem de rentabilidade com eficiência, sempre melhor, visando a capacitação profissional e, claro, ligado a todo o uso de sustentabilidade, melhor gerenciamento de dados, ou seja, isso tem sido também feito aí no estado de vocês. Exato. Bons exemplos, como aí o da Luciana, que esteve aqui conosco no último congresso, nosso simpósio goiano, 15º simpósio goiano de avicultura, né, são bons exemplos que a gente trouxe para demonstrar que investimento em tecnologia, em cuidado, em sanidade e até também na sustentabilidade é o que nos levará para o futuro, né? Porque o que nos trouxe até aqui, né, não nos vai garantir a performance da avicultura goiana, que entre os estados principais produtores é o que tem o maior imposto sobre o frango. Isso é um item também importante para o entendimento da necessidade de equalização desse imposto estadual com os demais estados produtores, visto que nós já alcançamos o estado de Minas Gerais, superamos, né? Estamos encostados já no estado de São Paulo, ou seja, a avicultura goiana se aproxima do nível de eficiência dos estados do Sul, onde foi o berço da avicultura e onde hoje estão os maiores conglomerados avícolas do país. Muito bom você trazer e traçar esse paralelo, quanto vocês vêm se destacando, né? Além dos estados do Sul, conforme vocês estão avançando nesse mercado. Agora, quais foram os outros grandes destaques e debates, né, que vocês tiveram e que permearam nesse grande e importante congresso, referência para o setor? Bom, a gente, em primeiro lugar, o tópico número 1 de qualquer simpósio nosso é a sanidade, porque a sanidade é o maior patrimônio da avicultura brasileira hoje, que coloca ela como maior exportadora do mundo, é a única livre da principal patologia que acomete aí os plantéis, a influenza aviária no caso. Então, a gente tem que dar sempre o principal foco na sanidade. Claro que nós temos que pensar no todo, né? Um outro segundo destaque é a competitividade. E aí a gente tem que tratar de logística, né? De tributo estadual, conforme eu já citei aqui. E aí tem a nutrição, também extremamente importante. Tivemos grandes debates sobre nutrição e também trouxemos o novo, trouxemos um pouco do futuro, trouxemos muito da tecnologia aplicada e da tecnologia com potencial de aplicação na avicultura para os próximos anos. Então, a gente fechou o congresso aí com a sustentabilidade, que não pode deixar para trás, porque também é o que vai nos levar. Foi citada aí pela Luciana a questão dos ESGs e realmente hoje temos que estar o tempo todo com um olho no frango e outro olho na sustentabilidade. Excelente, muito bom você colocar o tema de sanidade, porque a biosseguridade é o que tem garantido também essa relevância do mercado brasileiro em nível mundial, ou seja, toda essa questão bastante enfática e preocupante, né? Na verdade, o Brasil acaba fazendo bem essa lição de casa, não tivemos aí caso até hoje, ainda bem, de influenza, mas a gente teve a questão dessa gripe muito forte, né? No mercado europeu, também a questão no mercado crescente ali dos Estados Unidos. Então, esse foi um ponto-chave também de como manter essa biosseguridade, não? Exato. O Brasil, né, é um dos grandes produtores de frango, é o único que está no hemisfério sul, né? Então, isso nos permite, nos dá uma condição geográfica também melhor do que os países que estão, principalmente Estados Unidos, a Europa, o continente europeu e um pouco da China também, né, que sofrem com maiores, vamos falar, suscetibilidade à doença da influenza, né, principalmente no período lá deles do inverno, eles têm destaque de focos. A gente ainda tem mantido protegido, temos zelado, né, pelos riscos, né. Nós tivemos uma palestra muito importante do Bruno Pessamilho, né, o guardião do Programa de Sanidade Avícola do país, mostrando para a gente aí, né, do Ministério da Agricultura, mostrando para a gente aí as rotas, as mudanças de rotas dos fluxos das aves migratórias que passam aqui pela América Latina, e é todo esse cuidado, e o cuidado do básico, do dia a dia, né, da chegada na granja, do acesso restrito às granjas. Então, tudo isso é um trabalho conjunto e ele só terá perenidade se ele for realmente respeitado
e aplicado por todos os envolvidos aí na cadeia. Então, eu acho que a gente dá continuidade nesse trabalho, que é capitaneado pela nossa principal entidade, a BPA, que sempre coloca em primeiro lugar em todas as nossas reuniões aí no Conselho, que a gente deve continuar trabalhando junto com o Ministério, junto com toda a cadeia de aves e de ovos, para que a gente não tenha esse revés em nossa avicultura e possa continuar abastecendo a mesa dos brasileiros e também os excedentes sendo complementando, né, a oferta de proteína para os demais países. Perfeito. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa edição. Uma ótima quarta-feira e até uma próxima oportunidade.